Boa noite, Brasil. O tom subiu de vez e o aviso de Donald Trump ao Irã foi direto. O tempo da conversa acabou. Com os Estados Unidos controlando totalmente o espaço aéreo iraniano, Trump avisa que o líder de Teherã está vivo por enquanto. Um recado frio, calculado e estrategicamente cirúrgico. Enquanto Israel elimina um a um os principais generais do regime e o Pentágono reforça suas forças na região com porta-aviões e caças de última geração, o Irã caminha para o isolamento absoluto, sem aliados com coragem para entrar na briga. No Brasil, o jogo político também segue pesado. Bolsonaro, Carlos e Ramagem viram alvo de novo indiciamento da Polícia Federal. Um movimento com timing cirurgicamente calculado para minar a força eleitoral da oposição e blindar o establishment judicial. O nosso programa volta logo depois do recado de nosso apoiador. É bem rapidinho. Até já. Eu sou Maria das Graças e sempre ouvindo melodia, eu ouvia sempre falar do articular. E sabendo que a minha mãe estava numa situação de dor, que ela tomava dipirona direto, dia e noite tomando dipirona para aliviar as dores, ia para médico, o médico passava remédio, mas médico particular, esse remédio caríssimo e nada, ela não ficava boa das dores. Eu resolvi vir para Piauí, eu vou comprar esse remédio e levar para dar de presente à minha mãe. Tô aqui em Valença do Piauí, desde o primeiro dia que ela tomou, no outro dia ela já amanheceu sentindo melhora. Ela sentiu o corpo destravar, podem comprar sem medo, em nome de Jesus, que é um milagre. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento, mais uma pessoa que hoje não sofre com dor. E eu quero que você preste bastante atenção, porque agora que nós começamos o mês de junho, eu quero que você tire esse tempo para você cuidar da sua saúde. O único produto no Brasil que trata o problema que causa dor, o Articular, que ele tem uma fórmula nobre, uma fórmula premium, que tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico, o mesmo que é usado nas clínicas de ortopedia quando o paciente está no estágio crítico, quando a cartilagem já foi embora, quando está batendo osso com osso, quando tem que colocar prótese. Pois é, o Articular, que ele é esse tratamento muito melhor do que você optar por uma prótese, porque a prótese tem a rejeição, a prótese tem o erro médico e ainda tem o pós-cirúrgico, né? O tempo de recuperação. E eu sempre digo que quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer, não pode e não vai esperar, porque o Articular, ele vai te dar resultado na primeira semana de uso. Eu vou dar um exemplo muito claro. O jogador profissional de futebol. O jogador de futebol hoje que se lesiona, o departamento médico, eles aplicam essa injeção de ácido hialurônico diretamente lá no joelho, geralmente é o joelho, ou coluna, bacia, quadril, ombro, aonde está o desgaste, aonde está a inflamação, e é feito na hora a lubrificação, a desinflamação, a reposição e a reconstrução de todos os tecidos que foram afetados, a cartilagem que foi destruída, então é resultado na hora. É por isso que hoje, problemas que eram solucionados só com 2 anos, 3 anos, hoje soluciona com semanas, com meses. Então é um produtaço, porque já tem esse mesmo ácido hialurônico dentro da cápsula do Articular, que é por isso que o resultado é instantâneo na primeira semana de uso. Então você que está me ouvindo agora, que sofre com fortes dores causadas pela artrite, você que tem artrose, fibromialgia, hérnia de disco, desgaste de cartilagem, osso batendo com osso, já pega um papel e caneta, começou o mês de junho e hoje os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar 80% de desconto, somente para os 100 primeiros telespectadores. Então, gente, aproveita porque hoje é o dia. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Ligação gratuita, entrega super rápida, resultado nem preciso falar, né? Mais rápido ainda. E tem a opção também de você chamar a gente pelo WhatsApp, ou via QR Code apontando a câmera do seu celular, ou salvando esse mesmo número nos seus contatos e chamando a gente. Um especialista em saúde vai te atender, vai te acompanhar e o melhor de tudo, o seu resultado vai ser mostrado aqui também. O próximo depoimento vai ser o seu. Tudo começa pela sua atitude em querer mudar. Então ligue agora e peça Articular. Que telefone? 0800 591
4391. E para finalizar, Paulo, para quem ligar agora ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, que são pomadas que também têm o ácido hialurônico para ter efeito mais rápido, e ainda ganha um massageador profissional e um robô aspirador que vai limpar a sua casa ou o seu ambiente de trabalho para diminuir o seu esforço diário. É pensando no seu dia a dia que nós fazemos isso, mas tem que ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com a nossa segunda edição do Mundial Telenotícias aqui para você. O presidente Donald Trump aumentou a pressão ao nível máximo e deu o recado duro ao Irã. O tempo de negociação acabou, já era? Com declarações firmes e calculadas, Trump publicou na rede social dele, a Truth Media, que não há mais espaço para diplomacia frouxa ou acordos inócuos. Segundo ele, o líder iraniano permanece vivo por enquanto, mas o recado é evidente. Os Estados Unidos sabem exatamente onde ele está e podem agir a qualquer momento se julgarem necessário. A fala vai além de mera retórica. Trump afirmou com todas as letras que os Estados Unidos têm controle total do espaço aéreo iraniano, uma capacidade militar estratégica que coloca o Irã praticamente sob vigilância permanente. Essa supremacia aérea significa, na prática, que Washington pode neutralizar quando e como quiser as instalações nucleares de Teherã, caso a ameaça continue avançando. A mensagem é cristaliníssima. O tempo da negociação passou, agora é o tempo da destruição total do arsenal nuclear iraniano. E Trump deixa claro quem comanda o jogo. Os Estados Unidos, com sua força militar incomparável, sua tecnologia de ponta e seu domínio absoluto de inteligência e capacidade ofensiva. Para o Irã, a situação é cada vez mais frágil. Isolado internacionalmente com aliados como Rússia e China, evitando o envolvimento direto, economia em colapso e sistema militar vulnerável, Teherã está encurralado. O avanço de seu programa nuclear, que poderia ser sua cartada de força, agora se transforma em seu maior risco existencial. Trump, como comandante em chefe, demonstra força, estratégia e controle absoluto do tabuleiro. Ele joga com superioridade militar, política e psicologia. Ao manter o líder iraniano vivo por enquanto, Trump não só demonstra que pode atingir o alvo a qualquer momento, como também expõe o regime dos ayatolás à humilhação pública. Estão sob vigilância, sabem disso, e não têm capacidade real de reação. Se antes havia espaço para acordos diplomáticos, agora o que resta ao Irã é um beco sem saída. Ou recuam de forma humilhante, abandonando de vez o programa nuclear, ou arriscam uma destruição fulminante de suas capacidades estratégicas. Algo que, pelas palavras de Donald Trump, não é mais uma hipótese distante, mas uma questão de decisão de timing militar. Desta vez não há mais margem para erros de cálculo do regime iraniano. A agência de notícias iraniana WANA divulgou um vídeo nesta terça-feira, 17 de junho, que, segundo afirma, mostra mísseis disparados pelo Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica em direção a Israel. Veja. A WANA informou que não foi fornecido o local nem a data específica da gravação, que mostra os mísseis sendo lançados e voando no ar. Nesta terça-feira, tanto a mídia estatal iraniana quanto o exército israelense confirmaram que mísseis haviam sido lançados em direção a Israel. Ao voltar do Canadá para a Casa Branca, o presidente Trump
que estava para a abertura do encontro do G7, disse que não está com paciência para as autoridades iranianas e afirmou que o país não pode ter armamentos nucleares. Veja. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces and lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in a mood to negotiate now. جلوه اقتدار ایران و شکست هیمنه رژیم صهیونیستی رو به تصویر کشیدید. فضای غبارآلوده استادیوم O exército dos Estados Unidos está deslocando mais aviões de combate para o Oriente Médio e prorrogando o envio de outras aeronaves de guerra, fortalecendo as forças militares americanas na região, enquanto a guerra entre Israel e Irã se intensifica, disseram 3 autoridades americanas. Uma das fontes afirmou que os deslocamentos incluem aeronaves de combate F-16, F-22 e F-35. 2 das autoridades enfatizaram o caráter defensivo da mobilização desses caças, que têm sido usados para derrubar drones e projéteis. O Pentágono não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. As agências internacionais de notícia estão relatando sobre o deslocamento de um grande número de aeronaves de reabastecimento para a Europa, bem como o envio de um porta-aviões, o Nimitz, para o Oriente Médio, oferecendo opções ao presidente Donald Trump à medida que as tensões no Oriente Médio aumentam. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, descreveu os deslocamentos como de natureza defensiva, já que Washington busca proteger suas forças no Oriente Médio de eventuais represálias do Irã e de grupos alinhados ao regime iraniano na região. Um quarto oficial de defesa dos Estados Unidos, nesta terça-feira, levantou ainda a possibilidade de enviar ao Mediterrâneo Oriental mais navios de guerra da Marinha Americana capazes de interceptar mísseis balísticos. Os Estados Unidos já possuem uma força considerável no Oriente Médio, com quase 40 mil soldados na região, incluindo sistemas de defesa aérea, aeronaves de combate e navios de guerra com capacidade para detectar e derrubar mísseis inimigos. E em um novo e contundente golpe contra o regime iraniano, Israel anunciou a morte de Ali Shadmani, principal comandante militar do Irã em tempos de guerra e um dos homens mais próximos do líder supremo Ali Khamenei. Shadmani foi eliminado em um ataque aéreo de alta precisão conduzido por Israel durante a madrugada, em pleno centro de comando militar em Teherã.
A operação marca uma das ações mais agressivas de Israel desde o início da escalada recente entre os dois países. A morte de Shadmani acontece apenas 4 dias depois dele assumir o posto em substituição ao major-general Golan Ali Rashid, que também havia sido morto em outro ataque israelense na semana passada. Ou seja, em menos de uma semana, Israel neutralizou 2 dos principais arquitetos militares iranianos, deixando o alto comando de Teherã gravemente fragilizado. A morte de Ali Shadmani representa mais do que uma simples baixa de comando. Trata-se de um recado bem direto à cúpula iraniana de que Israel tem plena capacidade de atingir alvos estratégicos dentro do próprio território iraniano, mesmo em áreas consideradas de alta segurança. Além disso, expõe o vazio operacional e a vulnerabilidade do Irã diante de um conflito cada vez mais assimétrico. No tabuleiro geopolítico, a ofensiva israelense vem acompanhada da movimentação militar dos Estados Unidos, deixando claro que o Ocidente não vai permitir de jeito algum o avanço do programa nuclear de Teherã. Com a morte de Shadmani, o Irã entra em uma fase bem crítica, pressionado militarmente, isolado diplomaticamente e encurralado estrategicamente, enquanto Israel e Estados Unidos mantêm total superioridade tática e operacional na região. Conosco hoje, 2 de nossos pesos pesados para comentar essa situação, os professores Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Sejam todos muito bem-vindos. E eu gostaria de começar com Alfredo Bessoff. Depois de tudo isso que nós mostramos aqui, a coisa acabou de vez para o Irã, não é? Pelo menos é o que parece, né, Alfredo? Seja bem-vindo. Opa, muito obrigado por estarmos mais uma vez juntos, compartilhando esse espaço com o Carlos Dias, contigo e com os nossos net espectadores. Agora fica cada vez mais clara a posição definida e definitiva dos Estados Unidos. Não se busca mais um cessar-fogo, se busca o aniquilamento de toda e qualquer capacidade operativa do Irã nuclear. O importante para eles é aniquilar-se. E é interessante observar dentro dessa movimentação algumas figuras que estão se posicionando. Alguém ouviu falar, alguém escutou alguma manifestação do Putin em relação a esse assunto? Lembre-se, o Irã fornece drones para a Rússia. Alguém ouviu falar? Não. O Putin está quietinho. Só quem resolveu abrir a boca foi o Kim Jong-un. Mas ninguém mais. A China lá, de vez em quando, fala alguma coisa, dá uns resmungos. Será o segundo aliado importantíssimo que o Putin perderá no Oriente Médio. Perdeu Bashar al-Assad e agora irá perder Khamenei. Não interessa ainda se ele se mantiver no poder ou não. Eu estava olhando algumas manifestações hoje no Irã International, onde o Reza Pahlavi estava colocando claramente que caberá sim ao povo a destituição do regime que está lá, porque toda a outra parte já está sendo feita pelos Estados Unidos e principalmente por Israel. Friedrich Merz, o chanceler alemão, foi muito claro quando disse que a Europa deveria agradecer ao povo de Israel, às forças de defesa de Israel, por estarem fazendo o serviço sujo para proteger a União Europeia. A própria Ursula von der Leyen já se manifestou favorável às ações de Israel, dizendo que isso pode inclusive conter alguma ação mais agressiva, ofensiva da China sobre a União Europeia, e talvez aí a gente entenda a razão pela qual o exército americano está deslocando um contingente tão pesado para alguns superior às necessidades atuais para o enfrentamento do Irã nuclear, que não existe mais.
Esse Irã nuclear, ele não pode mais existir numa tentativa de restabelecer e estabelecer a paz, não só no Oriente Médio, mas em nível global. Lembrando que o desmantelamento do Irã nuclear terá impactos na Colômbia, terá impactos na Bolívia, no Peru, na Venezuela e também, acredito, no Brasil. Uma outra notícia muito importante que circulou hoje, e eu quero compartilhar com vocês. No 5º dia de ataques israelenses às posições da República Islâmica, vários cidadãos enviaram mensagens ao Irã International. Irã International, a principal fonte de notícia dos iranianos fora do Irã. Essa agência, Irã International, foi tão perseguida no Irã que teve que transferir sua sede para o Reino Unido, onde também seus membros foram ameaçados e houve tentativa de assassiná-los. Pois bem, então, relatando problemas generalizados em várias partes do país, incluindo interrupções do sistema bancário, graves interrupções ou lentidão na internet, falta de água e escassez de gasolina e pão em algumas cidades. Ou seja, o colapso, Paulo, o colapso, Carlos, será total. Não há mais espaço para negociação. Agora é ficar de joelho e render-se. Pois é, o que essas autoridades agora perceberam é que estão com a oportunidade na mão para acabar com tudo isso aí. Você veja que a China vai sair extremamente prejudicada com essa ação do Irã, justamente por causa do aspecto energético, por causa do petróleo que circula por aquela região. Vai ficar extremamente complicado. E o que os caras têm que fazer agora é garantir que esse regime nunca mais volte ao poder no Irã. Eu queria ouvir o que o Carlos Dias tem a dizer a respeito desse novo aspecto da geopolítica mundial. Boa noite a você, Paulo, meu amigo Alfredo e aqueles que nos assistem. Eu queria destacar logo de pronto que os Estados Unidos definiram, porque Israel jamais recuaria. A sua agência de inteligência, o Mossad, sabia exatamente os passos do campo de enriquecimento de urânio e o nível que eles teriam com a possibilidade de plantar uma ogiva e colocar no centro de Israel, que o objetivo fundamental deles é aniquilar o Estado de Israel. Então não havia mais possibilidade de qualquer tipo de diálogo, porque mesmo os Estados Unidos mostrando uma boa-fé ou aceitando uma boa-fé por parte do Irã, percebeu, logicamente, que não havia interesse na continuidade ou no estabelecimento de um acordo, apenas numa tentativa de avançar no limite mais interessante para o Irã, essa discussão de um acordo até que o enriquecimento se desse e ele tivesse preparado para fazer pelo menos o seu primeiro lançamento. Então, os Estados Unidos definiram, e aí percebe-se toda a movimentação europeia, né? A Alemanha falando, na verdade o Macron da França falou um pouco antes, mas apenas uma retórica, não teve nenhuma ação concreta de apoio formal a Israel. Então, esse assunto é um assunto que traria para o mundo inteiro um desequilíbrio fortíssimo do campo econômico. Nós temos que lembrar que ainda estamos sob a égide econômica e de alto endividamento dos estados em função da crise sanitária internacional que houve. Então, o desequilíbrio, por exemplo, um crescimento fortíssimo, como já aponta no preço do petróleo, daria uma desestabilização da economia novamente de uma maneira mais forte. O Estreito de Hormuz, a passagem ali de gás natural, de petróleo, em torno de 40% de abastecimento para o mundo. Então isso afetaria a economia de uma maneira geral. Do ponto de vista estratégico, a gente percebe muito bem que se o Irã não fosse aniquilado, ele poderia disseminar, né, não só a tecnologia, mas armamentos e também continuar financiando agentes terroristas no mundo inteiro, que estão migrando. Isso é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. Com essa tensão gerada no Oriente Médio, há uma migração, né, de terroristas para o mundo inteiro, para a Europa, para o Brasil, né, que é a tríplice fronteira que antigamente se dizia, mas hoje a própria Amazônia, né, ela está
habitada por elementos que têm origem no setor terrorista promovido pelo Irã. Então, é importante frisar que essa geoestratégia que o Trump coloca, ele aponta que acabou a questão da paciência porque as próprias estruturas de comunicação dessas agências de inteligência trocam informações sensíveis. Então, essa troca de informações sensíveis mostrou claramente que haveria uma necessidade estratégica e fundamental de mobilização dos Estados Unidos. E quando os Estados Unidos se movem, Paulo e Alfredo, a China recua, a Rússia recua, né, como bem apontou o Alfredo, né, na sua observação. Então, nós estamos assistindo que há um novo, vamos dizer assim, contorno de paz tensa, mas que vai fazer com que a mudança do regime iraniano se dê pelo seu próprio povo. Olha, o que a gente tem percebido depois dessa situação, que era o Irã quem fomentava todo esse ódio no Oriente Médio contra Israel. Apoiava o Hezbollah, apoiava o Hamas, apoiava os Houthis no Iêmen, apoiava inclusive a Al-Qaeda. Então, Israel, numa situação como essa, agora, né, diante de uma oportunidade como essa, não vai deixar passar, acabar definitivamente com o sistema nuclear, programa nuclear iraniano, está garantindo a sua sobrevivência, a sua própria sobrevivência. Porque durante todos esses anos, não é, Alfredo? Israel sempre soube quem era o verdadeiro culpado pela disseminação desse ódio no Oriente Médio. Mas nunca, mesmo tendo uma supremacia tecnológica, nunca atacou o Irã diretamente como está acontecendo agora. Foi uma manifestação ao ter informações privilegiadas de que o Irã estava no desenvolvimento de armas nucleares e, com toda certeza, o Irã iria usá-las contra Israel. O que você acha, Alfredo? Claramente, o Trump concedeu 60 dias. Quem não lembra dessa data? Vocês terão 60 dias. O ataque de Israel, que veio sendo meticulosamente preparado há no mínimo 6 anos, prestem atenção, coincidiu com o 61º dia. Houve uma série de ações de dissimulação, Paulo e Carlos e nossos net-espectadores, ações muito interessantes. Criaram situações de briga interna, de destituição do governo, uma série de ações meramente diversionistas, não eram divisionistas, eram para divertir. E nessas ações, enquanto a turma ia entretendo o pessoal do Irã, todos os serviços de defesa, todos os serviços de segurança de Israel estavam trabalhando. Sabe-se agora que esse grupo vinha se reunindo todas as semanas nos últimos meses. Então não foi algo assim que veio do dia para a noite. Observem, Trump concede 60 dias. Ok? Não acontece nada. No 61º dia, o mundo cai em cima de Teherã. Mas Teherã não se preparou, porque Teherã veio blefando com essa sua situação, com esse seu poderio, ao longo de muito tempo. O Irã sabia que ele só tinha uma carta na manga, Paulo e Carlos. Essa carta era uma bomba nuclear. O dia que eles tivessem essa possibilidade de ter um artefato nuclear, todo o demais poderia ser abandonado. Mas enquanto eles não tivessem o domínio de uma bomba nuclear, eles teriam que continuar fazendo parte de um jogo de ameaças. As armas, o armamento do Irã, Paulo e Carlos, vem sofrendo ataques sistemáticos. Esse não foi o primeiro ataque, teve um ataque no ano passado e tudo mais. Observem que o Mossad infiltrou uma estrutura, uma guarnição toda dentro do Irã.
Isso não é coisa para uma hora para outra, isso não é uma questão, isso não se decide indo para o boteco e dizendo, bom, agora eu vou atacar o Irã. Não, isso veio sendo meticulosamente construído. E aqui um outro feito maravilhoso da inteligência, da astúcia, da perspicácia e da assertividade de Israel. Eles construíram todas as etapas dos ataques meticulosamente ao longo de muito tempo. Eu tenho repetido duas questões que para mim são fundamentais. A primeira delas, Paulo, é que, baseado na ideia de que Israel jamais atacaria, não fizeram nenhum abrigo antiaéreo lá no Irã. E outra coisa, hoje você contou a história, Paulo, muito legal, de que o Israel acerta por um buraco e atinge o cara na cama. Se fosse os Estados Unidos, pegava o prédio. Se fosse a inteligência brasileira, pegava o prédio ao lado. O país ao lado, se fosse a inteligência brasileira, né? Ia parar lá no Paraguai, na Argentina, mas jamais no alvo correto, né? Carlos Dias, você viu que maravilha aqueles aviões ali? Maravilha que eu digo assim, né, do ponto de vista tecnológico, né, os F-22, que são os aviões mais modernos que o mundo conhece hoje em dia. Só ali, naquela região, ali no Nimitz, são 200 desses aviões. E cada avião desse pode carregar um míssil de penetração no solo com capacidade de chegar a mais de 100 metros de profundidade. As usinas nucleares, o programa nuclear uraniano, não está a mais de 75 metros do solo. Então, com uma tecnologia dessa, com uma capacidade dessa, os Estados Unidos destroem por completo a capacidade e o programa nuclear do Irã. E o presidente americano diz, acabou, o Irã não pode ter e não vai ter tecnologia nuclear. O que você acha, Carlos, disso tudo? Eu acho que a questão é bastante complexa sobre esse aspecto, inclusive porque não se pode também não observar que há um certo grau de defesa ou de inteligência no Irã, inclusive pelo próprio regime se manter há tanto tempo numa pressão interna e externa extremamente forte. Então eu tenho muito receio que haja uma espécie de aparelhamento desses grupos terroristas com esse nível de tecnologia também, embora, vamos chamar assim de primária, né, no sentido de que não atinge o campo de atuação mais ampla, no sentido do enriquecimento do nível de urânio necessário para um armamento nuclear, mas a gente não pode descartar deslocamentos de equipamentos, de inteligência, de cientistas que poderiam recomeçar na região, especialmente nessas áreas onde esses grupos terroristas se abrigam, alguma ação mais concreta por parte da estrutura do Irã que vai se, logicamente, pulverizar. Então, acho que é um ponto importante e queria chamar um segundo ponto importante que nos foi provocado aqui, não sei de maneira sutil, mas eu senti de um peso muito forte do Alfredo, e quando você falou também da inteligência brasileira, que é exatamente um recado que o próprio primeiro-ministro de Israel deu, que ele disse que urânio enriquecido foi fornecido para o Irã, perfeito? De algum país. Não disse exatamente da ONU, país ocidental. E nós temos um registro que já foi noticiado de uma maneira muito discreta, que as indústrias nucleares brasileiras tiveram desvio de material de urânio enriquecido lá em Resende, no Rio de Janeiro, perfeito? E ninguém sabe para onde foi. E tem o episódio também dos navios de guerra do Irã aportados no Rio de Janeiro. Lembrando que Resende fica onde? No estado do Rio. Então, percebam que não só essas retaliações militares que estão sofrendo o Irã, por razões óbvias, o Brasil indiretamente, se for comprovado algum desvio para este fim de maneira direta, o Brasil vai sofrer uma escala internacional fortíssima, né, de pressão
e também, logicamente, de ações de sanção. E lembrando bem, um país que está para subir a sua taxa interna de juros, vive um desequilíbrio fiscal avassalador, não tem dinheiro para absolutamente mais nada, ainda sofrer condições de sanções gravosas, fortíssimas, externas. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho para onde nós estamos levando o Brasil. Se nós vamos levar o Brasil no destino e abrigo desses ambientes terroristas mundiais e vamos ser uma sede ou um parque, né, de recuperação dessa gente, ou nós vamos realmente levantar o Brasil e trazê-lo verdadeiramente às suas tradições. Alfredo, eu acho que agora, pegando por esse lado que o Carlos disse, já deu para o governo brasileiro perceber que isso é briga de cachorro grande, né? Que não deve abrir a boca, como o presidente brasileiro anda fazendo, de tomar lado no momento como esse, porque a paulada vai ser gigantesca na cabeça, né? E já deu para perceber que nem os que o governo brasileiro acreditava ser aí um escudo contra o americanismo está funcionando, né? Ou seja, China, Rússia, Coreia do Norte, nada disso funciona. Quando você começa a ver uma movimentação bélica como essa, desses aviões, o F-22, o F-35 e tantos outros aí, porta-aviões, né, de grande capacidade, o brasileiro se pega na realidade, ou seja, vê o tamanho que realmente tem e representa nesse tabuleiro aonde fica latindo parecendo um pincher. Já viu aqueles pincher? Quando, né, a madame, alguém encosta na madame, fica uau, 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 latindo, mas você bota no chão, sai correndo. É isso. É isso. Entendeu? E não deve abrir a boca. O presidente brasileiro teve na abertura do G7 criticando. Foi lá a convite e dizendo que deveria acabar. É só bola fora. É só bola fora. Será que agora deu para perceber, Alfredo? Será que o governo brasileiro acorda agora e vê que é hora de ficar calado, sair de cena e não falar mais besteira? Absolutamente não. Tenha certeza que não. O Lula é incapaz de entender o lugar dele no contexto das nações. A sorte do Brasil, Paulo, e eu vou falar para você com a tranquilidade de quem está fora e pode ler muitas coisas através do que se ouve e do que se vê. O Brasil não existe. O Brasil é um ator, um agente mínimo, irrelevante. Na hora que verdadeiramente estourar qualquer coisa, Paulo, pode ter certeza que todo mundo deixa o Brasil de lado, deixa na chapada. Nem a China vai ter condições de proteger o Brasil. A Rússia muito menos. O Irã vai acabar, os baiatolás vão terminar. E se voltar o Reza Pahlavi é anticomunista por essência, para quem não sabe. Então nós estamos diante de um momento muito claro. A União Europeia está se posicionando firmemente ao lado de Israel. O que resta para o Brasil? Eu queria perguntar para você, Carlos, Paulo e nossos netespectadores, o que resta para o Brasil? Seria a hora de mergulhar. O Carlos, que tem vivência política, sabe, quando um político está sob forte ataque ou encurralado, o que ele faz? Ele mergulha. Mas o Lula, se ele mergulhar, ele vai deixar um rastro de lama. O Lula não tem mais como reconstruir. Ele não pode buscar, como Marcel Proust, ir em busca do tempo perdido. Porque o tempo que o Lula perdeu, ele perdeu para si próprio. O mundo evoluiu. O Lula que nós temos aí é o Lula antes de 89. É o Lula do Muro de Berlim. É o Lula da União Soviética. O Lula de Cuba maravilhosa, que só existiu no imaginário de alguns intelectuais. Então, o que nós estamos observando é que dentro desse contexto, e eu penso que a observação do Carlos é lapidar, nós temos que nos cuidar para não virarmos base de rebotalhos. Esse é o maior problema do Brasil. Hoje o problema não é mais o Lula, Paulo. Hoje o problema são os rebotalhos que podem chegar aqui. Carlos Dias, o que você acha de tudo isso aí?
A questão também, eu vejo o seguinte, que isso mexe com a estrutura do Estado de uma maneira geral. Nenhuma força armada do mundo, por exemplo, do ponto de vista ocidental, ela por si só, em países como o nosso, né, subdesenvolvido, ela sobrevive de si própria, das suas tecnologias, daquela produção de inteligência local. As trocas entre as academias de formação com os países de ponta, de primeiro mundo, é extremamente relevante. E o Brasil tem, Paulo e Alfredo, essa relação. Então você imagina que se vão continuar a haver trocas de tecnologia, de informação, treinamento, operações conjuntas, qualificação de militares, de patentes superiores, com um país, por exemplo, que abriga, né, essas ideologias e, de repente, se torna hóspede de proteção de um conjunto de pessoas que não foram feridas nos ataques ou não foram eliminadas. Imagina como o Brasil, por exemplo, vai poder colocar um avião civil no ar, utilizando, por exemplo, uma tecnologia aviônica dos Estados Unidos, protegida. Vai utilizar qual? Da Venezuela, do Irã, da China, da Rússia? Não há hipótese. Então, o que acontece? O cuidado diplomático nessas questões, como foi bem pontuado aqui tanto pelo Paulo quanto pelo Alfredo, é fundamental. E o Brasil, Paulo, infelizmente se posicionou. Ele se posicionou do eixo errado. Do eixo errado não é por um alinhamento automático com os Estados Unidos ou com Israel. Se trata exatamente de uma análise fria, não só do cenário geopolítico e econômico do mundo, mas também de uma razão moral que deve fundamentar as nossas decisões. Nenhum país tem o direito de dizer que quer eliminar o outro. A existência dos países, as fronteiras, elas estão consolidadas. E isso são pactos já tradicionais. O Estado de Israel ele foi fundado com o apoio e presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha, numa manifestação na ONU. E foi um voto brasileiro decisivo e importante. Então as tradições nossas não podem ser esquecidas. Nós não podemos transformar o Estado brasileiro num governo passageiro que simplesmente desmonta toda a estrutura econômica, social e política do país, que está levando o que nós estamos assistindo. Então eu acho que é extremamente perigoso, porque os convênios que nós temos de proteção, de inteligência, até das nossas Forças Armadas, que não pertencem ao governo, embora pareça que pertence a este governo, mas é uma instituição, são instituições de Estado, elas já devem estar pensando que essa adesão política a um sistema que quer reduzir o país a uma colônia, né, de pobres, que é exatamente o que eles estão produzindo no país, eles estão começando a repensar. Não com qualquer espírito de mudança de regime a partir deles, mas é fundamental que as Forças Armadas, o alto comando, apresente tanto ao Itamaraty e quanto ao presidente da República a sua opinião sobre o que é fundamental para a soberania nacional e sua proteção. Você falou uma coisa interessante para a gente encerrar esse assunto e antes da gente passar para a próxima pauta. Ninguém pode dizer que vai destruir, limar da face da terra um outro país, como queriam, né? From the river to the sea. Ou seja, do Rio Jordão ao Mar Vermelho. Os caras queriam acabar com Israel. Não dá. Não dá. Israel está no seu inteiro direito de sobrevivência, de defesa da sua própria soberania. E vai fazer isso. E tem tecnologia. Agora há pouco, depois que o Alfredo falou, né, da história que nós contamos hoje aqui de manhã, nossa audiência está mandando mensagem e perguntando qual foi a história. A história foi essa. O Shadmani morreu com uma precisão espetacular das forças de defesa de Israel. Os caras fizeram um buraquinho desse tamanhozinho no prédio onde o cara estava dormindo, sabiam exatamente na cama, a posição que a cama do cara estava dentro do quarto. E foi em cima da cabeça do cara, pumba! E aí, eu lembrei que há mais de 10 anos, os caras estavam lançando raio-x de parede. A tecnologia israelense.
militar israelense estava lançando o raio-x de parede, que era um aparelhozinho pequenininho de 50 por 50, que você chegava, encostava na parede e os caras viam do outro lado. Imagem, obviamente, de raio-x, mas eles viam do outro lado, de dentro, tudo que se passava dentro do compartimento. Isso há mais de 10 anos. Veja, de lá para cá, você acha que eles não evoluíram nessa tecnologia? Claro que evoluíram. Essa tecnologia pode ter passado para aeroespacial, passado para laser, em tudo quanto é lugar. Eles podem checar isso de drones e saber exatamente onde está cada um dos seus alvos, como o Ayatollah Ali Khamenei. Donald Trump disse que sabe exatamente onde ele está nesse exato momento. O homem deve estar apavorado, com medo de tomar um míssil na cabeça a qualquer momento. Então, chega! Com a união desse pessoal, já mostrou para o mundo até onde vai a capacidade tecnológica desses aliados, americanos, OTAN e Israel. Chega! E por que o governo brasileiro quer tomar lado errado nessa história? Por ideologia, que não vai levar a absolutamente nada? E olha, vou dizer uma coisa aqui, é difícil para essas pessoas que estão ali no poder, no Palácio da Alvorada e do Planalto, já batendo nos 80 anos, porque tem muita gente de 80 anos que é criança ainda, né? Tem uma saúde espetacular, principalmente mental. Mas ali está difícil dessas pessoas com 80 anos aprenderem alguma coisa. Se não aprenderam até o dia de hoje, o que esperar mais dessas pessoas? E Paulo, só um segundinho, você disse ideologia, né, ideologia desse grupo que não é a do país. Pois é. O povo brasileiro jamais admitiria um apoio a terroristas e a quem fosse... Vamos fazer o contrário. Vamos supor que outro país quisesse destruir o Irã. Nenhum de nós concordaria com isso. Estou falando no sentido pacífico da coisa, não estou falando com o Irã de hoje. Humanitário, sentido humanitário. Por que eu vou destruir aquele país? Então, quer dizer, isso é uma ideologia deste governo que quer se impor à vontade nacional e às tradições do país. Isso é um crime. Isso precisa ser apurado por esse Congresso omisso que nós temos. Olha, vamos agora partir para a próxima pauta, mas antes eu quero dar esse recado aqui de nosso apoiador. É o perfume mais maravilhoso que você vai encontrar no mercado na atualidade. Acredita no que estamos dizendo. E vem a segunda versão aí, hein? Melhor ainda. Mas você vai gostar bastante desse aqui. Etché, Uma Noite em Sevilha. Ele vem num tamanho muito legal de 50 ml, uma fragrância excepcional. Você vai ser notado aonde chegar. Basta acessar o site que está aparecendo aí na sua tela, etchelojavirtual.com, e fazer o seu pedido, ou dar um print na tela, o QR Code está aí do lado, e lá você tem todas as informações que você precisa. É um perfume muito bom, é um perfume que eu estou usando todos os dias e serve para qualquer ocasião. E detalhe, é unissex, hein? Tá aí, para qualquer um. Pode comprar, que é garantido. Acesse então etchelojavirtual.com e faça o seu pedido. Obrigado. E agora vamos falar de Brasil. Estamos chegando quase no final do nosso programa, mas é muito importante. O indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, de novo, do filho dele, Carlos Bolsonaro, e do deputado Alexandre Ramagem pela Polícia Federal, no caso da chamada ABIN paralela, precisa ser analisado com a lupa correta. Não se trata de um simples inquérito criminal, mas de mais uma peça no amplo tabuleiro de perseguição política e judicial que se tornou rotina no Brasil nos últimos anos. É impressionante, os caras não se cansam. Desde que Bolsonaro deixou a presidência, o sistema montado dentro da estrutura do judiciário, com o apoio de setores da PF e da mídia, trabalha incansavelmente para inviabilizar qualquer retorno político do ex-presidente e, por consequência, da direita organizada no país. A estratégia é bem simples: manter Bolsonaro e seus aliados permanentemente na defensiva jurídica, sempre em torno de acusações de organização criminosa, fake news, milícia digital, espionagem e o escambau, o que puder aparecer. Agora, o indiciamento vem justamente no momento em que Alexandre Ramagem surge como forte pré-candidato ao Senado.
uma eventual cadeira que incomodaria diretamente o próprio Supremo Tribunal Federal. Um Senado com maior força política bolsonarista representaria riscos ao poder e à blindagem judicial de quem hoje comanda as cortes. Não por acaso, toda vez que alguém da linha de frente da oposição tenta avançar politicamente, surge logo uma nova investigação, uma nova denúncia, um novo espetáculo midiático. A construção do caso da ABIN paralela segue o mesmo padrão. Muita narrativa, ilações e suposições, mas até agora sem uma prova direta e objetiva de que Bolsonaro ou Carlos teriam comandado qualquer operação ilegal. O que há são versões, relatórios de investigadores interessados em construir teses e o uso do famigerado inquérito das fake news, um procedimento que já nasceu ilegal e inconstitucional, sob condução direta do STF sem controle externo e com absoluta falta de contraditório. Os fatos mostram que a guerra é política, sim. As acusações de que Bolsonaro monitorava adversários servem como narrativa conveniente, mas escondem o fato de que o próprio judiciário brasileiro, há anos, se transformou em um verdadeiro aparato de vigilância política, onde investigações são abertas, mantidas sob sigilo e utilizadas estrategicamente para paralisar adversários. É impossível ignorar o timing desses movimentos. O avanço sobre Ramagem acontece no exato momento em que ele começa a despontar como força eleitoral, Senado. Carlos Bolsonaro, do mesmo jeito, volta à linha de tiro quando retoma suas articulações de pré-campanha, possivelmente ao Senado também. E Bolsonaro segue perseguido em uma série de frentes jurídicas simultâneas, sempre com o mesmo e único objetivo: inviabilizar sua presença política e, acima de tudo, impedir que o campo conservador volte a ganhar força institucional. O que se nota não é a busca por justiça, mas sim uma tentativa contínua de asfixiar a oposição por meios judiciais, numa inversão total da lógica democrática, onde quem detém o poder hoje não aceita a menor possibilidade de alternância amanhã. Alfredo Bessoff, toda vez que alguém da direita diz que vai ao Senado, acontece isso aí, né? É a abertura de uma investigação com o intuito de barrar ou anular esse potencial candidato. Não seria a hora desses futuros candidatos ficarem calados? Ou seja, só deixar para anunciar a candidatura ao Senado em cima da hora? O que você acha? Bom, em primeiro lugar, eu vejo essa situação apenas como uma cortina de fumaça muito, muito bem necessária. Na minha opinião, o timing deles não é nem a colocação do Ramagem, do Carlos, como pré-candidatos ao Senado. O problema todo é que toda a história, todo o enredo do golpe afundou, naufragou. Então eles precisam de uma nova cortina de fumaça para que o povo esqueça. Será que o povo ainda está lembrado dos desvios do INSS? O povo já está lembrado da fragilidade e da acusação do golpe? Então eles estão criando uma cortina de fumaça nova. A minha visão, desculpe se deu barulho aí porque eu bati no microfone, a minha visão é muito simples. Tudo isso, nesse momento, é apenas e tão somente mais uma cortina de fumaça. Eles não estão preocupados com esse indiciamento, a mídia está fazendo o carnaval, a situação, a esquerda está fazendo o carnaval, mas eu estou lendo apenas e tão somente como cortina de fumaça. Eles estão reconhecendo que toda aquela narrativa, todo aquele circo da tentativa de golpe não funcionou. Então eles estão indo para um outro estágio do plano. O outro estágio para abafar questão do IOF, questão do esbulho dos aposentados do INSS, questão do estouro de metas fiscais, tudo isso que está acontecendo, Paulo, eles precisam colocar uma cortina de fumaça. O indiciamento de Ramagem, o indiciamento do Carlos, o indiciamento do Bolsonaro, no meu modo de ver, na minha leitura, não tem nada, não tem nenhum nexo com a realidade. Tem apenas todas as relações com a necessidade
de uma cortina de fumaça que possibilite que enseje a eles que o povo esqueça que deu errado. Aquele arcabouço todo do golpe naufragou. Então o que eles estão agora é buscando uma nova cortina de fumaça. E sempre haverá aquele que acreditará que realmente o Bolsonaro é culpado. Eu já escutei, inclusive, Carlos e Paulo, me dizendo que a culpa do ataque lá de Israel é do Bolsonaro. Olha só, o ministro relator negou o pedido do ex-presidente Bolsonaro para cancelar as delações de Mauro Cid. E já vazaram os áudios de Mauro Cid. Acabou. Não se sustenta mais, zero. Você não tem mais como. Tá difícil até para os caras encerrarem esse processo, quanto mais para condenar Bolsonaro e todo mundo nesse processo de golpe. Acabou. Isso aí já não cola mais para ninguém. Vai ficar muito ruim se os caras continuarem insistindo nisso. E aí você está certo quando fala que eles estão buscando agora indiciar. Aí falta só a PGR dizer que aceita, aí se começa um novo processo. Aí, de novo, toda aquela história, né, de oitivas e tudo mais, dá a impressão que o objetivo é esse, é você ter que condenar o ex-presidente pelo menos em algum único crime, mesmo que ele não vá para a cadeia, mas que ele fique inelegível. Inelegível ele já está, né? Ou seja, que fortaleça a inelegibilidade dele para que ele caia na questão da ficha suja e não possa disputar 2026. Mas eu quero ouvir agora o Carlos para a gente encerrar. O que você acha disso, Carlos? Bom, eu acho até interessante o nome que se deu, né, no indiciamento, na investigação, a BIM paralela. Na verdade, o que nós estamos vivendo é o Estado paralelo. Então tem tudo a ver com o nome e a situação em si. É um Estado paralelo, isto é, à margem da Constituição brasileira, que insiste em perseguir correntes políticas que não estão filiadas aos interesses do establishment que se organizou de maneira forte no país. Então, o que no Brasil nós temos hoje? Uma política externa vinculada a interesses dos terroristas e uma política interna, né, que estrutura um Estado paralelo que aboliu a Constituição e o Estado de Direito. É isso que eu tenho a dizer. Tá certo, né? Alfredo, para encerrar, suas considerações finais. Mais uma vez, muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo por esses momentos de interação com o Carlos, contigo e com os nossos telespectadores. Mas eu tenho logo estarei em Sevilha, Paulo. E quando eu estiver em Sevilha, vou fazer um comercial lá para o Etê. Bom, mas eu quero lembrar a vocês que é muito legal ter um espaço como o Mundial Telenotícias. Muito, muito. Mas a manutenção dele depende de você. E são pequenos gestos que cada um de nós tem o compromisso e o dever de fazer. Em primeiro lugar, vamos esverdear essa coluna lateral, tornando-se membro do canal. Pessoal, não é tão caro. Não é uma cerveja, ninguém está dizendo para beber uma a mais, uma a menos. Não, reserve o dinheiro de uma cerveja por mês para você ser membro. Essa é a primeira coisa, seja membro. Se você puder, passe ali no QR Code, faça um Pix. Um espaço como esses é muito bonito, todo mundo acha bonito, esse cenário, esse microfone do Carlos, tudo isso, pessoal, isso tudo custa muito dinheiro. Portanto, eu vou pedir para vocês que você se inscreva no canal, que você espanque o joinha, que você comente, porque todos nós queremos a manutenção do Mundial Telenotícia, que é o nosso canal, como um espaço comprometido com a informação. Portanto, eu vou fazer esse pedido de novo. Avalie suas condições. Ser membro do canal é o equivalente a uma cerveja por mês. Espera aí, eu sei que a situação está difícil, mas muito mais difícil, muito pior será quando nós não tivermos mais condições e direito de acessar a conteúdos iguais a esses, um espaço do qual eu faço questão sempre de dizer que eu tenho muito orgulho de pertencer. Um abraço, Carlos, um abraço, Paulo. Amanhã ao meio-dia estaremos juntos de novo. Vamos, certo? Sim, com toda certeza. Vamos tocar nesse projeto, mas nós precisamos cada vez mais ter essa aliança com você, nosso net espectador. Tá certo, obrigado, viu, Alfredo?
Obrigado mesmo. Obrigado, viu, Carlos, também. Obrigado, Paulo, pelo convite. Minha estreia aqui, né? Espero que tenha ido bem Foi bem. para esses nossos ouvintes, e a alegria tão inspiradora, né, de ouvir você e o Alfredo. Acho que saía contente. Não ficou com vertigem, não? Aqui no alto do prédio? Aqui? Oh, meu Deus do céu, isso aqui é verdadeiro pátio, né? Verdadeiro pátio. Forte abraço a todos e muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. Valeu, tchau aos dois. Muito obrigado. Tchau. Muito bem, nós ficamos por aqui com essa nossa edição. Muitíssimo obrigado. Você viu aí o recado aí muito importante do Alfredo Bessoff, né? Conto com a sua ajuda. E amanhã temos mais, ao meio-dia, ao vivo e a cores, aqui no Mundial Telenotícias. Até lá.